Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Menezes, Geografia aqui com vocês. Nossa aula hoje, pessoal, uma continuação da última aula, onde nós falamos um pouco sobre o relevo da Índia, né? Falamos sobre aí a formação do subcontinente indiano, clima tropical, ventos de monções, né? Eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês na última aula sobre o Rio Ganges, e eu trouxe algumas fotos aqui do Rio Ganges, tá? Botei a foto um pouquinho lá depois, mas nos rios mais importantes da Índia, inclusive um rio polêmico, porque tem uma função de esgoto, uma função também bastante religiosa para eles, tá? Enfim, recebe todo o lixo ali da Índia, ao mesmo tempo eles descartam, né, seus falecidos no rio, enfim, o negócio ali é bem curioso, bem interessante, bem complicado ao mesmo tempo, né? Então nós falamos sobre isso, falamos sobre as classes sociais na Índia, né? Falamos sobre a evolução aí do histórico da Índia, que era uma colônia inglesa e deixa de ser em 47, e foi exatamente aqui que nós paramos, tá, na nossa última aula, nessa divisão da Índia em dois estados a partir da sua independência. O fato é que, para a gente voltar a falar disso, eu vou voltar um pouco atrás com vocês. E aí eu vou voltar a falar dos hindus e muçulmanos. Vamos lembrar que a Índia, gente, ela era um país basicamente dividido em duas religiões, que era a população hindu, né, que pratica o hinduísmo, e a população muçulmana, enfim, que pratica o islamismo. Então, assim, por mais que tivesse ali uma população católica, budista dentro do país, o fato é que nós tínhamos uma divisão majoritariamente entre essas duas religiões, tá? E aí o que acontece, pessoal? Quando a Índia se torna independente da Inglaterra, a população muçulmana, com muito medo do governo ter retaliações, né? O governo da Índia agora, que era um governo hindu, que tinha discordâncias em relação à população muçulmana, à cultura muçulmana, começa a migrar para a criação de um novo estado, que inclusive foi escolhido, tá, no momento da sua partilha, tá, o estado do Paquistão Ocidental e do Paquistão Oriental, vulgo Bangladesh. Esses estados são escolhidos, pessoal, por uma questão muito interessante. Eles já habitavam essa região. Então a maior parte dos muçulmanos dentro da Índia já eram aí integrantes dessas regiões aqui, tá? Do Paquistão, seja o Paquistão na época criado, tá, dividido em dois, que era o ocidental e o oriental, tá? Por sua vez, esse Paquistão hoje não existe mais e hoje esse país se chama Bangladesh, tá? Porque, enfim, era muito distante do Paquistão Ocidental, o Paquistão Oriental, e este, por sua vez, era subserviente ao Paquistão Ocidental. Então, a distância geográfica fazia com que a gestão do governo daqui para com essa região fosse muito delicada. Mas veja, então a população começa da Índia, aqueles que não moravam nessas regiões começam a migrar então em direção a essas regiões, e enfim, tá, é uma migração inclusive até bastante complicada, né, uma migração ali bastante polêmica, rola ali conflito já entre muçulmanos e hindus, enfim, tá? Mas o negócio acaba acontecendo. Só que existe uma relação ali complicada, né, basicamente no noroeste da Índia, que é uma relação difícil, basicamente pela questão da Caxemira. O que é a Caxemira, pessoal? A Caxemira, gente, é uma região, tá, coladinha aqui com a China, com o Afeganistão, que é essa região tudo aqui, tá? Isso aqui tudo é a Caxemira. Beleza? Eu ainda poderia entrar aqui no território de Aksai-Chin, tá? Um subterritório dentro ali da Caxemira, mas enfim, vamos imaginar que seja basicamente isso aqui, ok? Pessoal, eu quero que vocês foquem menos nessas partes aqui. Calma aí que eu sempre perco a luzinha vermelha. Pronto, achei. Eu quero que vocês foquem menos nessa parte aqui, tá? Então isso aqui você esquece, aqui você esquece, e que você consiga ter foco nessa região. Por quê? Porque nessa região eu tenho um conflito ali entre Caxemira do Sul e Caxemira do Norte, vulgo estado do Jammu e Caxemira, e essa região aqui ao norte, tá? Que é a Caxemira ali do Paquistão. Essa região, pessoal, ela ficou dividida em duas, tá? Região ali da Índia, né? Jammu e Caxemira, e ali a Caxemira do Paquistão. Só que acontece o seguinte, a população que mora na Caxemira é majoritariamente muçulmana, tá? Seja no norte, seja no sul. Ao ser majoritariamente muçulmana, a população do sul da Caxemira, tá? No caso do estado aí indiano, do Jammu e Caxemira, tá? Vai lembrar que essa parte aqui controlada pela Índia, né? Essa parte controlada pelo Paquistão. Deseja ter uma certa autonomia e ter mais liberdade em relação ao seu território, às suas leis, enfim, tá? Se pudesse, essa população desejaria a anexação da região aqui do Paquistão, tá? No caso do país do Paquistão,
a essa região. O que a Índia jamais vai fazer e se nega a fazer de qualquer forma, porque para eles a Caxemira não é só uma questão, tá, de um territóriozinho ali aleatório. Ele é basicamente a base da Cordilheira do Himalaia. E sendo base da Cordilheira do Himalaia, também é base do rio Ganges, tá, que nasce na região aí da Caxemira. Então, a manutenção da Caxemira é fundamental, tá? E a Índia tenta controlar isso de forma bastante intensiva. Não tem sido fácil. Desde a sua independência, a Índia tem entrado em conflito com o Paquistão basicamente por essas terras. Essas terras não são só nascentes de água, mas também são bastante férteis, então para fertilidade ali, para agricultura, para pecuária, são terras muito bacanas. Também tem alguns recursos minerais bastante valiosos, tanto para a Índia quanto para o Paquistão, ok? E então, são estados ali que estão ali na fronteira. Exércitos paquistaneses, exércitos indianos estão sempre ali se olhando, tá? E já basicamente passaram por 3 guerras ao longo do tempo. Eu ainda quero que vocês foquem que nessa região ainda tem um território chamado Jak Saichin, tá? Eu botei aqui, dei uma riscadinha nele, porque você não precisa saber exatamente dele, tá? Não quero que você foque nele. Mas o fato é que a população aqui que mora na região aqui da Jak Saichin é uma região de transição para o Tibete, tá? Tibete foi anexado pela China, né? Assim que a China faz a Revolução Comunista, tá? Em 49, e aí essa região aqui é anexada por ser uma região ali com presença forte ali, enfim, tá? De chineses, então antes tibetanos e agora, portanto, tá? Tibetanos chineses, né? Essa população passa a fazer parte ali do contexto chinês. Pessoal, não é necessário gravar muita informação aqui, tá? Mas o que eu quero que você grave dentro desse conflito da Caxemira é que a Caxemira acabou levando a conflitos que inclusive provocaram a investimento, tá, de bombas nucleares na região. Inclusive, o medo geopolítico do século XX, em partes, além da Guerra Fria, foi também a emissão de bombas ou pela Índia ou pelo Paquistão para tentar resolver a questão ali da Caxemira, ok? Dentro da Índia, o que eu tenho que saber ainda? Entre 47, pessoal, a 91, tá? Então, boa parte do século XX, o Estado dentro da Índia ele foi fundamental para poder garantir a economia, tá, do país. Então, o Estado investia em bens de produção, tá? O que são bens de produção? Produção de aço, produção de ferro, produção, né, petróleo, tá? E por aí vai, né? São os bens básicos que servem para a produção de qualquer outra coisa, né? Então tem que ter o aço, tem que ter o ferro, tem que ter o petróleo para que o negócio ali basicamente funcione, tá? A Índia também era bastante colada com a União Soviética, então a União Soviética ela fornecia tecnologias para a Índia, né? Exportava para eles e a Índia pagava um preço muito barato para isso, né? Eles tinham relações ali bastante próximas da ideologia da União Soviética, embora a Índia não fosse socialista, né? Mas a União Soviética ali, enfim, investia na Índia, tá? Injetando tecnologia neles, e eles, por sua vez, seguiam bastante algumas estruturas de produção da União Soviética, tá? A Índia, durante muito tempo, pessoal, também adotou a ideia de práticas protecionistas. Então, o que são as práticas protecionistas, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Eu tenho que confessar para vocês que na última aula que eu gravei de vocês, tá funcionando. Eu gravei sem microfone e eu gravei por meia hora uma aula que não saiu áudio algum. Foi bastante traumático, então eu fui confirmar, tá? Mas o que são as práticas, então, protecionistas, pessoal? Tá, não vai voltar aqui, então vai ficar assim mesmo. As práticas protecionistas nada mais são do que leis que vão proteger o mercado interno do mercado externo. Então vão ser leis que vão tarifar, tá, aquilo que vem de fora, por exemplo, um iPhone, por exemplo, um Samsung, né, um Galaxy, alguma coisa, para poder favorecer a produção de algum celular dentro da Índia, tá? E a ideia é que você colocando os impostos naquele produto que vem de fora, você não barateia o que vem de dentro, mas você encarece o que vem de fora. E aí você pagar 10 mil reais e pagar 1.000, você paga 1.000. A não ser que você queira pagar 10 mil, um negócio que realmente vale muito a pena para você, né? Se não for isso, você prefere pagar os 1.000 reais. E aí foi o que a gente durante muito tempo fez. Lembrando que essa prática protecionista, pessoal, não era só para produto. As máquinas, as tecnologias também ficavam muito caras na Índia. Então, durante muito tempo, a Índia foi um país paralisado, foi um país que não crescia, um país que não funcionava direito, né?
E além disso, a mão de obra não era uma mão de obra tecnológica, até porque as máquinas eram muito caras, né? Então você tinha que aplicar a mão de obra humana. Só que a mão de obra humana é bem menos produtiva que a mão de obra tecnológica, maquinária, né? Então era bastante caro produzir na Índia, o que fez durante muito tempo a Índia ser um país que crescia muito pouco, tá? E aí, como tinha também um crescimento bastante pequeno, as pessoas muitas vezes iam trabalhar no setor informal urbano, tá? Eu vou ter que sair aqui do meu slide rapidinho, tá? Porque eu quero mostrar, não sei se aqui, bom, vou mostrar aqui no meu perfil mesmo do Chrome, tá? Quando a gente pensa na Índia, pessoal, claro que sempre quando a gente bota a Índia aqui parece bonitinho, tá? Vou botar aqui problemas. A Índia é um país extremamente concentrado em termos de densidade demográfica, é um país, tá, que por sua vez sofre bastante com lixo, sofre com o trânsito, e aí você vê nesse tipo de foto aqui o tamanho da informalidade desse país, porque como as empresas vêm crescendo nos últimos anos, mas ainda não são tão bastante numerosas assim, e por um outro lado, né, o governo é deficiente, não há emprego para todos, né, enfim, como há uma certa desordem urbana, muita gente então acha aí, tá, a solução da sua economia dentro do mercado informal, vulgo camelô, né? Eu lembro que na última aula nós falamos sobre transporte, e aí assim, eu queria mostrar o que eu não mostrei na última aula, que são, ou que é o trânsito urbano dentro da Índia, né? Olha, inclusive, o que eu tinha falado com vocês, os tuk-tuks, né? Os tuk-tuks são esses carrinhos aqui, né, que são táxis, na verdade, da Índia, que é basicamente uma moto adaptada para 2 pneus atrás, né? Como se fosse um pequeno carro. E aí algo assim, é incrível, né? Na verdade, em cima não é nem metal, é lona, né? Tá aqui inclusive, misturada não, como é que é o nome, meu Deus? Costurada, né? Enfim. A Índia é uma coisa incrível, né? Em todas as fotos que a gente encontra, que a gente abre, você encontra moto ou encontra tuk-tuk, né? Isso se dá por quê? Porque a Índia é muito pobre e é a forma que as pessoas têm de se locomover de uma forma minimamente possível, né? Então aí, e o bom e velho tuk-tuk que eu falava com vocês. Inclusive Uber de tuk-tuk, né? Queria eu no Brasil andar de Uber tuk-tuk. Inclusive, pelo visto aqui, tem tuk-tuk no Espírito Santo. Que maravilha, né? Que em breve a gente está dando um rolê aqui no Rio de Janeiro de tuk-tuk. Beleza. Pessoal, a partir de 90, a Índia ela também apresenta uma grande mudança na economia. Agora, se o Estado controlava bastante a economia, tá? O Estado era bastante burocrático, tinha bastantes empresas estatais na época, tá? E aí a empresa estatal acontecia por quê? Por que existe a empresa estatal, né? Por que uma empresa do governo e outra não é? Porque, pessoal, em tempos de crise econômica, em momentos em que o país não tem grandes investimentos, o governo tem que criar aquela economia, aquela indústria, para poder fornecer coisas que o país de fato precisa. Então, a tendência é que o país invista em empresas estatais em tempos de paralisação econômica ou em tempos de letargia econômica. Mas quando esse país se torna basicamente um país com infraestrutura de rodovia, de ferrovia, de energia, ele tem indústrias de bens de produção bastante numerosas, né? Então ele produz ferro, aço, gasolina, diesel, enfim, por aí vai. As empresas que são do mercado começam a entrar nesse país, porque ali elas conseguem ter uma estrutura básica para poder trabalhar e produzir suas mercadorias. E aí, assim, tem uma questão interessante. A indústria do Estado atende às demandas do Estado, atende aos interesses do Estado. Então, a tendência é que a empresa do Estado, ela não que funcione mal, mas ela não tem tanta produtividade como a indústria estatal, como a empresa estatal. Ou melhor, estou falando besteira. A indústria estatal não tem a mesma produtividade que a empresa privada, que a indústria privada. E aí, com essa lógica, veja, a empresa privada, a empresa que alguém é dono, tem uma preocupação muito grande com o quê? Com o mercado, com a competição, com a concorrência, né? Se você criar uma loja e não for produtiva, você vai à falência, né? A ideia é essa. Então, a abertura à economia externa na década de 90 gera bastante entrada de capital externo, né? Esse capital externo favorece com que aquelas empresas do governo, muitas vezes deficitárias, que não davam muito dinheiro, sejam privatizadas, passem agora a serem controladas, vou botar aqui pelo CP, tá? Pelo capital privado, e aí as empresas, inclusive de saneamento, empresas básicas, começam a ter uma lógica de mercado, de ganhar dinheiro, de acumular dinheiro, enfim, e também de atender a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Uma das coisas que aliviou a Índia, ou talvez ajudou a Índia a crescer,
foi um forte pensamento matemático, tá, gente? Isso tem muito a ver com a questão histórica do comércio, né? As Índias sempre foram regiões bastante comerciais. Então, o pensamento matemático na Índia é bastante tradicional desde aquela época, em que a matemática era fundamental na relação comercial ali com outros países, como a Inglaterra, a França, tá, e por aí vai. E isso vai fazer com que esse pensamento matemático tendenciasse a Índia a uma qualificação na área de exatas, formando o trabalhador indiano padrão de hoje, tá? Bastante ligado à área de engenharia, bastante ligado à área de TI e por aí vai. Aliás, pessoal, essa formação na área de TI, muito linkada com a ideia de língua inglesa, que se fala na Índia, tá? Porque, afinal, a colonização inglesa faz com que muitos indianos falem, de fato, o inglês ali de uma forma bastante fluente, fez com que, associado à qualificação da área de exatas, as indústrias de tecnologia muito ligadas a softwares fossem parar na China, tá? Caraca, na Índia. Um dos exemplos muito marcantes disso é a Microsoft, né? A Microsoft hoje, por exemplo, ela tem todo o seu setor de tirar dúvidas, né? Enfim, de suporte remoto, localizado na Índia. Então as pessoas ligam para os Estados Unidos para tirar dúvida com a Microsoft e você acaba sendo redirecionado a uma ligação na Índia. A população fala inglês, manja muito de informática, é uma das coisas que o governo investiu muito forte, tá, em centros universitários ligados às áreas técnicas que são de excelência no mundo inteiro. Então a mão de obra qualificada da Índia é bastante qualificada mesmo e, portanto, a Microsoft pode colocar sua indústria lá, sua empresa lá, pagar pouco e ter uma mão de obra bastante qualificada. Agora, gente, vale lembrar que a Índia ela tem crescido de uma forma bastante desigual nos últimos tempos, tá? Eu tenho tido uma concentração de renda bastante forte na sociedade, porque a educação tem sido bastante relativa, poucos têm acesso a essa educação, claro que quem tem está bombando no mercado indiano, mas quem não tem acaba ficando aí, né, num bolsão de pobreza, como algumas das fotos que eu mostrei ali, mostrando áreas bem, né, com fragilidades urbanas, população mais pobre mesmo, tá? E por aí vai. Uma das ilhas de desenvolvimento, tá, de riqueza aí é o caso de Bangalore, tá? Ou Nova Delhi, no caso aí, que são cidades importantes dentro da Índia, tá? Uma das questões interessantes é que a expansão do crescimento dentro da Índia, tá? Da economia da Índia, tem sido bastante forte nos últimos tempos. A Índia tem crescido aí em torno de 6, 7% nos últimos anos, sido um índice bastante bacana, né? Embora nas últimas décadas, aí 2019, 2018, a Índia cresceu bem menos. Mas o fato, pessoal, é que a Índia cresceu muito a partir da exportação para outros produtos, né? Para outros países, desculpa. E essa exportação para outros países, tá, tem diminuído cada vez mais porque o mundo inteiro está em crise. Então a solução para a Índia hoje voltar a crescer é o investimento em mercado consumidor inatingido, né? Ou seja, aumentar a riqueza da população para que eles consumam, tá? Porque com o consumo eu tenho uma produção de mercadorias. Com produção de mercadorias eu tenho, tá, criação de empregos. Com criação de empregos eu tenho mais renda, com mais renda eu tenho mais consumo e aí entra nesse looping, nesse espiral de soluções aí para a economia, ok? Então é uma questão que a gente já tem enfrentado, sem falar das altas taxas de natalidade provocado pela própria religião ali hindu dentro da Índia, tá? Que, enfim, faz com que as pessoas entendam a natalidade como não uma questão de custo, mas uma questão divina, uma questão religiosa, tá? São os principais pontos da Índia. Pessoal, por hoje é isso. Sempre bom estar com vocês. Espero que tenha ficado bastante claro para todo mundo, tá? O que é a Índia ou, tá? Eu vou até colocar no coletivo o que são as Índias, né? Porque são diversas nos dias de hoje, certo? Tá? Um país só, mas diversas culturas indianas, daí a questão da diversidade. Um abraço e até a próxima!